comemorar aqui no Porto. Vou falar aqui para você sobre salários, clima, glúteo top, as verdades que ninguém te conta sobre morar aqui. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, meu nome é Malu, moro fora desde 2018, conquistei vistos de trabalho na Europa, não tenho passaporte europeu, não venho de família rica, não conhecia ninguém, nem tinha pisado aqui na Europa e desde então ajudo brasileiros comuns a conquistar uma oportunidade internacional ganhando em euros ou em dólar. Uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram é: Malu, como que é morar no Porto? É uma cidade linda, maravilhosa, mas é bom morar aí, não é? Fala mais pra gente, então hoje eu decidi gravar esse vídeo contando tudo aqui pra você. Na primeira parte eu vou falar aqui dos pontos positivos e depois eu vou falar dos pontos negativos de morar aqui, porque sim, existem em todos os lugares. Se você assiste um vídeo de um país onde a pessoa só fala pontos positivos, ela está mentindo. O primeiro ponto parece óbvio, mas não é quando a gente fala sobre morar na Europa de maneira geral, que é o idioma. O idioma de Portugal, obviamente, é o português e eu já morei, por exemplo, na Hungria, onde o idioma oficial era o húngaro. Obviamente que com o inglês eu conseguia me virar muito bem, mas quando a gente fala de órgãos públicos, a gente fala de hospitais públicos, nós temos o idioma local. Então você tem uma certa dificuldade a depender do órgão local público, principalmente que você vai, quando o idioma do país não é o inglês ou não é o português. Então aqui você não vai ter isso. Outra coisa muito legal, né, do idioma local ser o português é que você que tem filhos, você vai vir aqui e os seus filhos não vão ter dificuldade de se inserir, de fazer amigos ou até mesmo ter que aprender um novo idioma. Eu lembro também na Hungria que eu tinha uma aluna que foi pra lá, ela tinha 2 filhos e um deles, um era bebezinho e o outro já estava indo pra escola e teve toda essa questão de colocar ele numa escola pública porque as escolas internacionais acabam custando muito mais caro. Ela colocou ele na escola pública por questões financeiras mesmo e ele teve que aprender o húngaro e as aulas foram todas em húngaro. Eu acho que ele tinha uns 7, 8 anos, ele aprendeu húngaro, foi super bem, conseguiu passar na escola, não, né, teve dificuldades ali no começo. Mas é uma barreira que o seu filho ou sua filha não vai ter. Quando você vai mudar para um novo país, é muito importante que você considere isso também. O segundo ponto é o custo de vida, né? Comparado a várias outras cidades e também vários outros países, o custo de vida aqui é relativamente baixo. Para você ter uma ideia, depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, sobre o meu custo de vida com todos os pontos para vocês. Inclusive, se você quer um vídeo aí detalhado e completo sobre todos os custos que eu tenho aqui para um mês morando aqui, deixa aqui nos comentários que eu vou gravar esse vídeo para você. Tem uma ideia de forma bem geral, eu pagava menos de 400 euros por mês em um quarto aqui e o meu custo mensal, contando com Uber, com umas brusinhas da Zara, com os drinkzinhos, ficava abaixo de 1.000 euros e morando muito próximo ao centro. Hoje existem muitas pessoas alarmando em relação à moradia, que é difícil encontrar, que é muito caro, que não sei o que. Tem que ter muito cuidado em relação a isso e não tomar isso como uma verdade, porque sim, existem lugares bons, existem lugares mais acessíveis e eu sou prova viva disso. Eu consegui um lugar aqui gastando menos que 400 euros, um quarto, obviamente, próximo ao centro, bem localizado, bom para ir para o aeroporto, bom para vir para o centro, perto do metrô. Esses lugares existem e o seu custo de vida aqui vai ser relativamente mais baixo do que outros lugares. O terceiro ponto é a segurança, né? Portugal está entre os 10 países mais seguros do mundo e tanto é verdade que eu tô aqui com o meu celular gravando nesse lugar sem medo de que alguém venha, pega o meu celular e saia correndo. Tem um monte de turista, um monte de pessoas passando aqui. Então é um lugar onde eu não tenho medo, por exemplo, à noite de voltar para casa, não tenho medo de utilizar transporte público, não tenho medo de viver uma vida normal. Então realmente é um país muito seguro, tanto que aqui é um grande polo para receber aposentados. Portugal hoje tem até um visto de aposentados e muitos aposentados do Brasil vêm para cá. Inclusive, se você tem o seu pai, sua mãe, sua avó e querem vir para cá, você pode mandar uma mensagem para nós. Eu vou deixar aqui embaixo o link aqui para você falar com o nosso time e a gente pode estar indicando aí um dos nossos advogados parceiros que pode ajudar seu pai, sua mãe, sua avó a vir morar aqui legalmente com a aposentadoria do Brasil, uma vez que o custo de vida é mais baixo. O quarto ponto é a localização. Então eu tô gravando esse vídeo aqui, ó, na frente do Douro e se a gente seguir ele pra cá, a gente vai parar no mar e também temos aqui, ó, a cidade aqui no fundo. Então é uma excelente localização porque você tem essa mistura de morar na cidade grande e também morar perto do mar. Então vai estar perto de empresas, vai estar perto aí do seu trabalho e no final do dia também tem os coworkings também, para quem é nômade. Aqui é um grande centro de nômades digitais. No final do dia
você pega aí um transporte rapidinho que uns 20 minutinhos você já vai estar aí perto do mar. Você pode aproveitar o bom dos dois lados. O quinto ponto, e obviamente que me conquistou, porque eu sou uma pessoa que é conquistada pelo estômago, são as comidas e vinhos. Quando a gente olha para a Europa como um todo, aqui é um dos países onde nós temos uma variedade muito grande de frutos do mar, de carnes, de comidas em geral. Então você vai no mercado, realmente você encontra de tudo e com preços realmente muito acessíveis. Além disso, obviamente, Portugal é um dos grandes produtores de vinho. Você já deve ter ouvido falar do vinho do Porto, que é daqui. Inclusive aqui no fundo onde eu tô gravando nós temos as caves de vinho. Você que quer provar um vinho do Porto quando vier passear ou morar aqui no Porto, é aqui que você vai estar fazendo essas provas. O sexto ponto positivo é que nós podemos utilizar a saúde pública aqui. Em outros países, quando você quer usar a saúde pública, você pode, desde que você pague impostos no país. Então, na Hungria, se eu fosse, por exemplo, estudante, eu não poderia utilizar a saúde pública. Mas se eu pagasse os meus impostos lá no país, se eu estivesse só estudando húngaro, eu não podia, mas se eu pagasse os meus impostos, eu podia usar. Mas tinha a barreira do idioma. E isso não acontece aqui. Primeiro, nós não temos a barreira do idioma aqui em Portugal. E segundo, que nós temos o PB4 aí, que é um acordo, basicamente, aí entre os países, isso nos dá o direito a utilizar a saúde pública normalmente. Falando um pouco sobre isso, eu já usei aqui o sistema público, tanto médico de família, quanto um hospital para uma emergência. É maravilhoso? Não, mas funciona. Agora, o que aqui é uma estrutura sensacional? Você que vai vir para cá e quer construir a família, quer ser uma mãe. Eu já falei com várias mulheres que tiveram filhos aqui e a estrutura para você ser mãe das maternidades realmente é algo surreal. Inclusive pessoas que têm muito dinheiro, elas vão, muitas delas, para hospitais públicos porque a estrutura e o atendimento, o acompanhamento é realmente muito bom. 7, transporte público, ele é acessível e ele funciona. Por que eu tô falando isso? O valor do transporte hoje que eu tô gravando esse vídeo aqui para você basicamente circular aqui no centro é de €1,40. Em Roma, por exemplo, nesse momento é €1,50, só que não funciona, ou seja, né, Roma está em cima de uma cidade velha, nós não temos um metrô que vai para o centro, por exemplo. Aí você olha no relógio e tá lá, o ônibus vai passar às 8 horas e você fica às 8, 8h30, às vezes 9 horas e o ônibus ele nunca passa porque é realmente caótico. Os grandes pontos positivos que eu senti mudando, por exemplo, da Itália para cá, é isso, é o transporte público, é muito integrado, funciona, tem várias linhas de metrô, várias linhas de ônibus, realmente funciona muito bem, é acessível, então você não precisa ter um carro morando aqui. O 8º ponto positivo aqui é uma grande comunidade de expatriados. Muitas pessoas têm esse medo de mudar, de não fazer amigos, de não encontrar pessoas que estão na mesma situação, e isso definitivamente não acontece aqui. Temos muitos empreendedores que vêm para cá, tem muitas startups, muitas pessoas de vários países que vêm aqui. Nós temos também muitos alunos. Temos aqui o que nós chamamos de mestrados de baixo custo, graduação de baixo custo, tem vários programas também da União Europeia que incentiva os estrangeiros virem para cá, então definitivamente arrumar amigos não será um problema aqui. Gosto muito de dizer que também é uma das excelentes portas de entrada. Os estudos permitem com que você estude, pague muito barato por isso, muito mais barato que no Brasil, por exemplo, e você também pode trabalhar meio período ou até mesmo 40 horas. Aqui em Portugal, para nós brasileiros, isso é possível e você vai conseguir se manter, se formar e ficar definitivamente aqui ou até mesmo mudar para outro país da Europa depois. E o 9º e último ponto é que essa cidade é uma cidade maravilhosa, é uma cidade romântica, então se você está solteiro, solteira, você vai ficar. Quero um amor para casar, mas aqui também pode ser o lugar que você vai achar aí o teu futuro esposo, tua futura esposa, quem sabe. Agora vamos falar sobre os pontos negativos. Primeiro ponto negativo, vendo esse céu maravilhoso? Isso não é normal. Esse é um dia atípico no Porto, esse é um dia maravilhoso, mas isso não acontece no dia a dia. A realidade aqui é que a maioria dos dias são cinzas, são escuros, no inverno chove muito, você quase vira um sapo. Dentro do guarda-roupa você tem que colocar lá os antimofos, porque senão fica tudo verde, inclusive você. Sim, o clima aqui ele é muito mais cinza, um clima mais frio. Obviamente que no verão fica super quente, tem a praia, você pode ir pra praia, mas venta muito. Então qual que é o problema de ventar muito? O bom é que no verão você não sofre muito, o clima fica perfeito. E na praia, muitas vezes, dependendo do dia, você tem que usar um paravento para deitar, porque o vento realmente é muito forte. O ponto negativo é que, como venta muito, no inverno chove, então mistura chuva e vento. Você está com guarda-chuva, imagina essa cena, daqui para baixo você fica um pinto molhado no lixo. O segundo ponto, como você pode ver, Portugal é só ladeira, e aqui eu ainda tô no começo da ladeira, ali tem que descer mais ainda onde a gente estava gravando o começo desse vídeo, e para ir para minha casa, que é lá em cima, você sobe, e sobe, e sobe, e é ladeira, ou seja, você vai ficar com o glúteo
positivo, porque é realmente muita ladeira. Temos que ver sempre ponto positivo dentro do negativo sempre. O terceiro ponto negativo, que é mais assim uma desvantagem de você morar no Porto ao invés de Lisboa, é que os voos não são tão atrativos. Tem voo direto daqui também para São Paulo, para o Rio de Janeiro, mas os voos de Lisboa são mais baratos. Sim, não é um problema, porque se você compra um voo direto para Lisboa, vindo do Brasil, tem um Flixbus de lá para cá que custa aí uns 6 euros. Então, dá pra dar uma engambelada ali e dar umas 3 horas aí de ônibus a 6 euros. Então, ao invés de se pagar, sei lá, 600, 700, 800, R$1.000, que é o caso da minha mãe agora que veio, R$1.000 a mais pro voo ser daqui do Porto, eu comprei o voo para Lisboa e a gente veio de Flixbus de lá pra cá, ou até mesmo se você tem carro, você vai lá e busca a pessoa, que são 2 horinhas e meia, 3 horas, aí a depender do transporte. Tem muitos voos baratos saindo daqui, por exemplo, para o Marrocos, se você quer conhecer uns países, uns lugares diferentes, mas obviamente que também em Lisboa tem um hub melhor de voos mais baratos, ok? Então essa é uma das desvantagens de você morar aqui, são os voos, o preço dos voos, e tem para localidades mais específicas. E o quarto ponto negativo, e obviamente que eu não deixaria de falar, é os salários, que você já deve ter ouvido falar que tem salários baixos. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, o salário mínimo é de 820 euros, um valor sim, apertado para você viver, mas claro, né, meu filho e minha filha, vamos falar aqui direto, olhando no meu olho, você não vai sair do país para vir para cá ganhar um salário mínimo. Por isso que você tem que ter um planejamento, preparar um currículo, LinkedIn, né? Se você ainda não fala inglês, eu falo isso em outro vídeo, vou deixar o card aqui para você assistir depois. Eu não recomendo você que não fala inglês de vir para cá, porque você pode conseguir uma oportunidade? Pode, mas com inglês você vai conseguir oportunidades melhores. Então, se você se planejar, assim como os meus alunos se planejam e desenham estratégia, você pode vir para cá, conseguir um excelente trabalho com salários muito melhores, você vai viver muito bem, vai poder morar sozinho ou até morar numa região bem central, com uma amiga, com um amigo, e você vai conseguir fazer sobrar mais no final do mês. Como eu falei, os salários aqui são mais baixos, mas o custo de vida também é mais baixo. Mas eu não acho que vale a pena você sair do Brasil para ganhar um salário mínimo. E se você quer minha ajuda para fazer esse planejamento, para embarcar de forma estruturada, seja para Portugal ou para outro país, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o nosso contato. A gente vai fazer uma pré-análise do seu perfil e te falar exatamente como que nós vamos te ajudar no seu caso. O vídeo de hoje fica por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, falar se esse vídeo foi útil para você ou o que mais que você gostaria de ver por aqui. Fique hoje com essa imagem maravilhosa dessa cidade linda, que hoje não está chovendo. O vídeo de hoje fica por aqui mais uma vez. Um grande beijo e até a próxima!